Como é bom poder falar nessa casa. Como é bom. Porque da última vez que nós estivemos aqui, e a Mariana ainda era a nossa presidenta, ela não pôde falar. O ministro não quis nos escutar, mas nós fomos até o fim. E ele teve que nos receber. E nós vamos continuar falando e eles vão ter que nos ouvir, seja no Ministério da Educação, seja nas ruas, como nós fizemos ontem, fizemos em maio. Vamos continuar fazendo também nas universidades e nos conselhos universitários. E por isso eu queria saudar todos os estudantes, trabalhadores e todas as pessoas que foram às ruas ontem para lutar pela nossa educação. Porque aqui no Brasil a gente tem que fazer o caminho inverso. Porque os estudantes chilenos, por exemplo, passaram uma década, a década passada, lutando para que tivesse uma universidade pública, para que não houvesse mais cobrança de mensalidade nas suas universidades, e lá eles conquistaram. Aqui, infelizmente, nós temos que lutar pelo processo inverso, para que a nossa universidade não caia nas mãos do setor privado, e não nos iludamos, muito embora no projeto do futuro, se não haja proposta de cobrança de mensalidade, quando esse projeto cair aqui nessa casa, vai entrar essa proposta. Não temos a menor dúvida disso, porque já existem projetos que tramitam aqui com essa proposta. Então, antes de mais nada, é fundamental falar da situação atual da universidade brasileira, porque não há futuro se não há presente para a universidade. E aí eu recorro, inclusive, às palavras do reitor da Unicamp, presidente do CRUESP, que é o Conselho das Universidades Estaduais Paulistas, que disse: quem é que vai investir numa universidade que sofre tantos ataques? Não há futuro se não há presente. Então é preciso falar dos cortes que acontecem hoje. Muitas universidades podem não completar o seu semestre. Pesquisas foram paralisadas. E aí não adianta falar que é contingenciamento e vai devolver o dinheiro depois, porque quando você para uma pesquisa, ela não volta de onde ela parou. Ela não volta. Quando você não tem insumo para um laboratório, a pesquisa se perde por um todo. E ao falar para o ministro dos cortes que houveram nas bolsas, nós tivemos que ouvir a defesa do corte pautado por uma política econômica que não deve ser entendida como exclusiva, e esse é um ponto fundamental. Não há uma única política econômica possível para o nosso país. É uma inverdade dizer que só uma política econômica de corte de gastos, de teto de gastos, é possível para o nosso país. E ele sustentou o corte. E disse que só cortaram bolsas de programas 3 e 4. Nós já identificamos programas que eram nota 5 na CAPES até recentemente. E eu queria só dar um exemplo, porque nós também fazemos crítica a esses modelos de avaliação. E isso devia estar sendo debatido aqui. Qual é o modelo de avaliação dos professores das pesquisas no nosso país que não beneficia a relação da universidade com a sociedade, senão uma produtividade vazia de prática social. E aí eu encontrei, a título de exemplo, 2 prêmios de doutores, um da UFG, prêmios internacionais, um da Universidade Federal de Alagoas, de programas nota 4. E aí? Será que nós não temos boas pesquisas em programas de nota 4? Aí a gente corta a bolsa do cidadão e ele para de fazer a pesquisa. É essa a situação que a gente está vivendo hoje na nossa universidade. E não tem volta. Isso é coisa que não tem volta. Mesmo que devolva o dinheiro, e nós vamos continuar lutando para devolver, mas já não tem mais volta. Então é essa a situação atual das nossas universidades. E aí se apresenta uma proposta de salvação da universidade pública brasileira, que não passa, e aí repito o que outros convidados já falaram aqui, pelo pensamento pedagógico do que é a universidade brasileira. Quando eu leio Darcy Ribeiro, quando eu leio a Universidade Necessária, quando eu leio o projeto fundador da UNB, Anísio Teixeira, eu fico deslumbrado com o que a gente pode fazer com a educação brasileira. Agora, quando eu vejo o ministro da Educação ofendendo Paulo Freire, me dá uma desesperança danada. E isso nós não podemos aceitar. Então nós vamos lutar. E sobre o Futurice, eu queria dizer que a UNE já se pronunciou
contrária a esse projeto e recolheu a assinatura de mais de 200 entidades estudantis brasileiras, incluindo mais de 60% dos diretórios centrais dos estudantes das universidades federais brasileiras, e vamos chegar a quase 100%. Então, os estudantes, em sua quase unanimidade, rejeitam esse projeto, porque não é a proposta de um caminho viável para uma universidade socialmente referenciada e pública com essa proposta. E nós elencamos alguns pontos. O primeiro eu já falei, não há futuro sem presente. O segundo, não houve debate com a comunidade acadêmica e não adianta propor uma minuta pronta do projeto, colocar em uma consulta pública que ninguém sabe qual vai ser o método de organização e avaliação das consultas, das opiniões dadas ali. Se você não, na construção da essência do projeto, não dialogou nem sequer com os reitores, que são os atores da gestão da universidade pública brasileira, queremos saber quem foram os especialistas consultados para fazer esse projeto. Não se sabe. Algum pesquisador de educação, acadêmico, pedagogo, da área de gestão da universidade pública? Não se sabe. Terceiro ponto também, não há transparência na construção desse projeto. Se apresenta uma proposta, e eu estava lá, embora não tenha sido convidado, fui lá na apresentação do Futurice, para que o ministro ouvisse os estudantes. Não se apresenta o que tem de fato nesse projeto. O projeto altera 17 legislações, incluindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é proposta pela nossa Constituição, a principal lei da educação brasileira, para propor, por exemplo, que haja titularidade acadêmica por notório saber. Com o que se relaciona essa proposta? Existe alteração na LDB para que universidades privadas façam revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. Qual é o sentido, qual é o significado disso? Numa proposta como essa? E isso o governo não apresenta. Não apresenta. Inclusive para a consulta pública. Porque a gente sabe que não é simples avaliar uma minuta de um projeto de lei como está colocado ali. Se não fossem as avaliações recorrentes de assessorias, reitorias, a população não ia conseguir ler aquilo ali. Então, falta transparência no debate. Falta transparência, inclusive, ao se tratar das organizações sociais. Qual é o papel da organização social nesse projeto do Futurice? Questionamos ao ministro, não fomos respondidos. Por que não se trata do papel da organização social de maneira mais aprofundada? O que significa? Vai exercer atividade fim? Vai contratar professor? Vai ter possibilidade de escolher os destinos dos recursos captados via iniciativa privada para pesquisa? Aí isso daqui é o fundamental. Porque aí sim é a dependência da universidade pública daqueles que a financiam. E isso coloca em risco a possibilidade de se produzir conhecimento a favor da sociedade e pela demanda da sociedade, e não pela demanda de mercados exclusivos. Então, precisamos saber qual é o papel da organização social nesse projeto. E, portanto, também o problema da captação privada. Você engessa as universidades e não adianta falar também que vai manter o que já existe, porque o que já existe é muito pouco. E é esse o debate que se trava aqui e que já foi dito. A única coisa boa desse projeto Futurice é que ele mostrou para a sociedade o que a gente falava lá atrás, que o teto de gastos ia acabar com a universidade pública brasileira. O Futurice é a admissão de culpa dos setores que aprovaram o teto de gastos nesse país e que nós avisávamos. E agora eles querem dar um jeitinho para sair do teto de gastos nesse país. A verdade é essa. Mas nós precisamos travar um debate sobre o que é o financiamento público. Ora, a maioria das universidades públicas no mundo tem financiamento público. E existe um erro de política econômica nesse país, que os liberais aqui têm esse vício horrível, que é de tentar inserir um país em desenvolvimento, como é o Brasil, em modelos de países desenvolvidos. Não funciona.
Não adianta querer implementar um modelo de universidade de país desenvolvido, universidade que existe há 300 anos, e comparar com o modelo das nossas universidades, modelos de universidade de expansão, de inserção da população pobre, de interiorização, criadas há 50, 60, 70 anos atrás. Não há comparação possível. Não há comparação possível. E, por fim, dizer que esse também pode ser um programa que vai prejudicar a expansão e a interiorização das universidades públicas brasileiras. Porque gera distorções do ponto de vista do financiamento. E se nós mantivermos o que tem de financiamento hoje, que é pouco, para a universidade funcionar a pleno vapor, e aí colocarmos um financiamento privado que pode suplantar o financiamento público, vai haver dependência do capital privado e vai haver distorção regional também, porque as universidades do interior nós sabemos que não têm a mesma capacidade pela própria geografia industrial do nosso país. Não tem. É inviável. E aí, competitividade, tudo está envolvido nisso. A universidade não tem condição de entrar com o mesmo nível de competitividade, uma do interior e uma do litoral, da capital, por exemplo. Queremos saber o que é esse comitê gestor, como que você apresenta um projeto de lei para debate com a sociedade e não diz quem é que faz parte de um comitê gestor que ameaça a autonomia das universidades e pode, inclusive, ser uma gestão paralela às universidades brasileiras. E não tenhamos dúvida, pela postura que esse governo tem, isso pode significar uma tutela ideológica às universidades brasileiras. Porque tempos em tempos eles não aceitam que seja feito. E o ministro fica fazendo deboche no Twitter, e nós falamos para ele que não adianta chamar para dialogar e ficar fazendo deboche no Twitter, de quando, por exemplo, o Instituto Federal do Paraná não aceita fazer um debate na universidade. Por quê? Nós agora só vamos poder ter um tipo de pensamento na universidade pública brasileira? Não podemos aceitar isso. Portanto, por trás desse modelo empresarial e supostamente moderno de financiamento das universidades, se escondem interesses de reduzir a autonomia e criar essa tutela das universidades. Tem o fundo de conhecimento proposto nesse projeto. De onde vem esse patrimônio que eles estão propondo? São das universidades. O MEC vai absorver os patrimônios das universidades para apostar nesse fundo? Quem arca com as taxas administrativas desse fundo até que ele consiga engrenar? E se ele quebrar, quem é que vai arcar com esses custos? São perguntas que não estão respondidas. E não há consulta pública e debate público sem essas perguntas essenciais serem respondidas. Portanto, nós somos contrários, não vamos enviar nenhuma emenda ao Futurice, porque, em essência, ele não nos representa. Agora sim, estamos elaborando e contando e construindo com diversos especialistas, esses sim, especialistas da educação, ex-reitores, reitores, professores, pesquisadores, um projeto alternativo ao Futurice, nós vamos apresentá-lo a esta casa para ser debatido. Vamos apresentar, a União Nacional dos Estudantes está se comprometendo a apresentar um projeto alternativo que trate dos problemas que a reforma de Córdoba nos colocou há 100 anos atrás. Por que esse projeto do Futurice não debate a democratização dos espaços universitários? Por que não debate a extensão universitária e a maior relacionamento com a sociedade? Por que não debate o modelo curricular, que hoje, ao lado da permanência e da assistência estudantil, é um dos principais motivos para a evasão? Existe muita evasão na universidade porque o modelo curricular é ultrapassado. O estudante não aguenta ficar no curso. E ele muda de curso, ele muda de universidade. E para finalizar, portanto, achamos que são esses pontos que precisam ser debatidos essencialmente, junto ao financiamento, mas um outro tipo de financiamento. E não é possível que os professores, as representações dos professores, as representações dos técnicos administrativos, vários conselhos universitários que já se posicionaram, reitores, sociedade, pesquisadores, educadores, estudantes, tanta gente contrária a esse programa, não é possível que tem tanta gente assim errada nesse país. É muita gente que não aceita isso. E é muita gente que não aceita embasada por um projeto. E é por isso que nós viemos dizer aqui, é uma diferença de projeto.
E o projeto que nós defendemos para a nossa universidade é o projeto de Darcy Ribeiro, é o projeto de uma universidade popular, é o projeto de uma universidade que sirva à sociedade brasileira e, de fato, possa contemplar toda a nossa sociedade. Obrigado, é isso.